Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, amados. Vamos. Já passamos 5 minutos aí do horário combinado. Graças a paz. Vamos Amém. iniciar um outro. Amém. E para a irmã Geralda fazer a oração inicial. Graça e paz para todos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, te agradecemos pelo dia que passou e essa noite que tu já nos concedeste, meu Pai. Te rogamos agora pelo trabalho, o teu trabalho, te rogamos pela vida do teu servo, o diácono Lindenberg na direção, te rogamos pelo pastor Saul e por todos que estão
nesta rede social, na live, para esse trabalho. Que tudo que seja feito aqui seja na direção do teu Espírito e que seja para a alimentação das nossas almas, Pai. Nos prepare e nos abençoe, todo o teu povo na face da terra, e perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra e omissão. No nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos ouvir o hino. Logo depois a gente passa a palavra para o pastor Saulo. Like you said, see that Amém. Que o Senhor possa vir, né? Inflamar as nossas Amém. almas, para que assim a gente o sirva mais e mais, com fervor. Vamos passar a palavra ao pastor Saul para o estudo desta manhã. Pastor Saul.
Eu não ouvi, Beguinha, parece que ele passou a palavra a mim, é verdade? Tá com o senhor a pastor. palavra. Tá. Desculpa, é porque houve uma falhazinha aqui. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Amém. Nós vamos entrar, irmãos, numa nova fase, que é a 5ª fase de estudos a respeito do nosso breve catecismo. E nós vamos fazer hoje um preâmbulo para que possamos, na próxima semana, estudarmos a pergunta de número 80. E ainda permanecemos no mesmo assunto da semana passada, falando a respeito do tema hoje, paz com todos os homens. Esta é a premissa cristã, que nós devemos ter paz com todos os homens. E para isso, irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, e no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versos de 9 até o verso de número 21. Pedir para os irmãos acompanhar. Quem quiser abrir a Bíblia também pode fazê-lo. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero destacar apenas, irmãos, o verso de número 18, em uma outra versão, que diz assim: se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, na noite de hoje. Pedimos a tua bênção para nós, e nesse instante, quando preparamos-nos para ouvir a tua palavra, nós te rogamos que o teu Santo Espírito seja o nosso instruidor, para que possamos compreender a palavra que tu tens para nós na noite de hoje. Abençoa cada um dos teus servos que estão logados neste momento, e também te rogamos por todos aqueles que, porventura, venham a ouvir essa palavra através das nossas redes sociais. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema, como eu já disse,
paz com todos os homens. Este é o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Fomos criados para a vida e para a paz. Viver sem paz é, sem sombra de dúvida nenhuma, um tormento. O Criador colocou em nós esse apelo à paz. No Éden e na história de Adão e Eva, a paz era completa. Mas o homem pecou e, consequentemente, foi expulso do Éden e perdeu a paz. Esta foi uma das consequências do pecado de Adão e Eva cometido ali no Jardim do Éden. Não é sem razão que o profeta Isaías, no capítulo 48 e no verso 22, nos diz: para os perversos, todavia, não há paz. Mas o homem não deixou de sonhar com paz. E o Criador veio ao encontro dos anseios da criatura. Segundo a providência amorosa de Deus, um menino haveria de nascer. O governo estaria em seus ombros, e o seu nome seria, nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, diz o profeta Isaías: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que venha paz sem fim. Portanto, irmãos, mais de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o profeta Isaías já está aqui falando dos atributos e das qualidades que esse menino teria quando aqui chegasse, e tem ainda hoje. Quando o menino nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas, capítulo 2, e o verso de número 14. Após concluir o seu ministério terreno durante os 33 anos que Jesus esteve aqui, ele disse aos seus discípulos, nas palavras de João, no capítulo 14, no verso 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Recebemos a paz de Cristo. Devemos, portanto, viver essa paz que nós recebemos de Cristo. E esse texto, irmãos, de Romanos, que foi lido na noite de hoje, em resumo, Paulo nos diz no verso 18: quando depender de vós, ou enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Queremos, queridos, fazer aqui um pequeno exame deste versículo, da palavra do apóstolo Paulo, este versículo que resume, por assim dizer, todo o texto que foi lido nesta noite, lá em Romanos, capítulo 12, versos de 9 a 21, o resumo de todo esse texto
está no verso 18. O texto básico é antológico, ou seja, ressalta e recomenda diversas virtudes. Daí vamos destacar apenas, como já disse, o versículo de número 18. Por que Paulo inicia esta recomendação com um se possível? Muito bem. Calvino responde. E eu vi no grupo que os irmãos estão iniciando um grupo de estudo a respeito das institutas, que são os ensinos de João Calvino, no qual nós baseamos também a nossa doutrina, não é? Claro, nossa doutrina é baseada na Bíblia, porém, ela foi regulamentada por João Calvino e nós aceitamos muita coisa do que João Calvino ensinou. Pois bem, Calvino responde a esse respeito. Vou repetir aqui, irmãos. Paulo inicia esta recomendação dizendo, se possível. E Calvino responde, com a finalidade de manter a paz, devemos suportar muitas coisas, perdoar as ofensas e remir bondosamente o pleno rigor da lei, e, no entanto, fazê-lo de tal maneira que possamos estar preparados, sempre que a necessidade o exigir, a lutar com coragem. Porquanto é impossível que os soldados de Cristo mantenham uma paz perpétua com este mundo, cujo príncipe é Satanás. E aqui, irmãos, eu quero mais uma vez dizer que nós estamos num momento em que nós precisamos decidir entre duas ideologias. Qual ideologia que nós vamos aceitar? Calvino está aqui colocando para nós, nessa interpretação, dizendo que nós não podemos, em hipótese nenhuma, comungar com a ideologia do mundo. Portanto, neste final de semana, nós precisamos estar advertidos para não comungar com aquilo que contraria as Escrituras Sagradas. Fecha aspas do que diz Calvino. Botei até um comentáriozinho meu aí no meio. Bem, quando Paulo recomenda quanto depender de vós, está acentuando o esforço pessoal que cada crente deve fazer para perseverar e preservar a harmonia com o próximo e com a comunidade. Nesta luta, o crente deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, ao nosso alcance, para obter e manter a paz com todos os homens. As palavras com todos os homens, que está expressa também nesse texto, né? Então, essa palavra do apóstolo Paulo, com todos os homens, dão a dimensão universal da recomendação de Paulo. É tendência natural do homem escolher as pessoas com as quais deseja viver em paz, esquecendo as outras. A palavra de Deus afirma que a paz deve ser estabelecida e mantida com todos os homens. Não há ninguém que possa ser colocado fora do círculo da nossa paz, a menos que tal pessoa não o queira definitivamente. Mas, diz Paulo, quanto depender de você, mantenha a paz com todos. Bem, nós vamos analisar também, amados, os aspectos doutrinários
a respeito desta questão importante, não é, que é a manutenção da paz com o nosso próximo, e que estamos aqui como primeiro tema depois do estudo dos 10 mandamentos. Bem, vamos considerar em primeiro aspecto as esferas da paz. Em primeiro lugar, eu quero destacar a paz pessoal. Para viver em paz com todos os homens, é necessário, primeiro, viver em paz consigo mesmo. Você tem paz consigo mesmo? Ninguém pode dar ou praticar aquilo que não tem. Quem não tem paz pessoal não conseguirá estabelecer a chamada paz social. O primeiro passo para a aquisição da paz pessoal é a reconciliação com Deus. O homem que se volta para Deus, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, recebe a paz. E não sou eu quem está dizendo isto, irmãos. Quem diz isto é a própria palavra de Deus. Ouçamos o que Paulo nos diz na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5 e no verso de número 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Repito. Em Efésios, no capítulo 2 e no verso 14, ele diz: porque ele, referindo-se a Cristo, é a nossa paz. Queridos, nunca haverá paz no coração do indivíduo ou nas reuniões mundiais de paz, enquanto o príncipe da paz não reinar supremo no coração do homem. Enquanto isto não acontecer, não haverá a paz. Reconciliando com Deus, ou reconciliado com Deus, o homem deve submeter-se conscientemente e crescentemente ao domínio de Cristo. Infelizmente, há crentes que não têm paz, nasceram de novo, mas não cresceram na graça e no conhecimento de Jesus, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso de número 18. Por isso, havendo se reconciliado com Deus, o homem deve submeter-se cada vez mais ao Espírito Santo, como recomenda o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no verso de número 18. E andar no Espírito. Digo, porém, diz ele, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5 e verso 16. Aquele que anda no Espírito mostra em sua vida o fruto do Espírito, que, segundo o mesmo apóstolo Paulo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. O crente, amadurecido espiritualmente, não perde a paz diante das aflições, pois sabe o que disse Jesus em João, no capítulo 16 e no verso 23, quando ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo. A morte não o atemoriza, pois sabe que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e verso de número 1. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma provação poderão tirar-lhe a paz, pois ele está certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, e verso de número 28. É preciso ter paz para praticá-la. E é necessário praticá-la para retê-las. Em segundo lugar, irmãos, vamos considerar a paz familiar. Primeiro, nós falamos da paz pessoal, a minha, eu comigo mesmo. Agora, vamos dar um toquezinho aqui na paz familiar. Muito bem. Geralmente, o ser humano é melhor e trata melhor os de fora do que para com os da sua própria casa. Somos mais atenciosos com o cônjuge do próximo do que com o nosso próprio cônjuge. Somos mais pacientes com os filhos dos outros do que com os nossos próprios filhos. Tal constatação é universal. Eu quero trazer aqui alguns exemplos a respeito disso. Lenin formulava suas teorias e sua estratégia para libertar a humanidade, enquanto sua sogra agonizava bem perto, sem receber dele a mínima atenção. O norte-americano John Brown cortou os Estados Unidos de norte a sul, de leste a oeste, fazendo campanhas para libertar os escravos. Enquanto isso, sua esposa e seus 13 filhos morreram de fome. Infelizmente, é possível ser um herói para a sociedade, para os de fora, e, ao mesmo tempo, ser um vilão para a sua própria família. Isto, entretanto, não pode ou não deveria acontecer com os crentes em Jesus Cristo. E, novamente, é Paulo que eu convoco aqui para nos tratar a esse respeito, que na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pois bem, para vivermos em paz com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com aqueles que estão perto de nós, há alguns requisitos. E nós queremos ver o que é necessário para vivermos em paz com todos os membros da nossa família e da Irmandade da Igreja também, que eu estou colocando aqui como família também. Primeiro, o amor. No Novo Testamento, a palavra ágape significa amor, e significa amor sacrificial, benevolência invencível,
infinita boa vontade, que busca o bem do próximo e não o seu próprio bem. Isto é que é o amor. Quando cultivamos esse tipo de sentimento para com uma pessoa, desejaremos seu bem e por ele lutaremos, qualquer que seja a sua maneira de agir para conosco. Se ela pratica o mal contra nós, nós lhe desejaremos o bem. Se ela nos insulta, continuaremos a desejar-lhe o melhor. Se nos ofende, continuaremos a vê-la com a mais elevada boa vontade. Se nos injuria, continuaremos a amá-la. É este sentimento que, com perfeição, Deus nutre para conosco. Ele nos ama a despeito de tudo que somos e praticamos. E assim, diz ele, devemos amar os nossos familiares, aqueles que estão perto de cada um de nós. Segundo requisito, compreensão. Se nos colocarmos no lugar dos nossos familiares, será mais fácil compreendê-los. Se o esposo aborrece a esposa, e o contrário também, se a esposa aborrece o esposo, a parte ofendida deve colocar-se no lugar do ofensor e procurar descobrir as razões da sua atitude ofensiva. Foi cansaço? Foi algum problema de saúde? Alguma informação deturpada? Isso se pode dizer do relacionamento também entre pais e entre filhos. Portanto, primeiro, pré-requisito, amor. Segundo, compreensão. E terceiro, perdão. Essas três coisas, irmãos, esses três requisitos precisam estar juntos. Perdoar, para o crente, não é uma opção, é uma obrigação. E o Senhor nos ensinou isso muito bem, quando disse, e Mateus registrou, no capítulo 6, versos 14 e 15, o Senhor diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, perdoar é cancelar a dívida, é reconciliar-se. Outro dia eu preguei na igreja a respeito do perdão, não é? Pois bem, perdão é cancelar a dívida e reconciliar-se. Esse é o sentido do perdão. Se cultivarmos dentro do nosso lar o amor, a compreensão e o perdão, a paz será estabelecida para sempre no seio da família. Terceiro lugar, a paz social. Paz pessoal, paz familiar e agora a paz social. Se a paz é, de fato, a maior aspiração do homem, por que ainda não foi estabelecida definitivamente na Terra? A resposta é complexa. Contudo, vamos estudar as atitudes que podemos ter e o que devemos evitar para vivermos em paz com todos os homens. Em primeiro lugar, evitar o legalismo. Escribas e fariseus jamais conseguiram viver em paz com Jesus, porque eles só conseguiam ver o próximo através das lentes opacas e limitadas do legalismo. Este mal tem atingido também parte significativa de cristãos, ainda hoje.
Portanto, façamos o possível para evitá-lo. Se evitarmos o legalismo, já temos uma porta muito aberta para manter a paz social. Segundo, fugir da intolerância. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses e trazer uma palavra de John Knox a respeito desse tema. Fugir da intolerância. Olha o que disse John Knox. Abre aspas. O crente não deve ultrajar gratuitamente as convicções e os padrões alheios sinceramente mantidos. De fato, ele deve, até onde depende da sua pessoa, viver em paz com todos. Isto significa não somente que o crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar despertar o ressentimento ou a ira de quem quer que seja, mas igualmente não deve irar-se. Por sua vez, mesmo quando ele seja impossível não causar ofensa. João Knox, fecha aspas. Terceiro aspecto, estabelecer relações justas. Uma das tarefas mais elevadas do ser humano é o estabelecimento de relações justas entre os homens. A justiça é um dos pilares da paz. Tiago diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, e verso de número 18. Devemos procurar agir sempre dentro da justiça, ainda quanto isso nos traz prejuízo pessoal, pois a injustiça tem sido uma das maiores inimigas da paz. Portanto, precisamos agir de forma justa para com todos. Quarto, o empenho pela paz. Ouçamos Salmo 34, verso 14, o salmista diz, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. É pessoal. Eu preciso me empenhar para alcançar a paz. W. Barclay disse o seguinte, há pessoas que sempre são o centro de conflitos, tormentas e lutas, onde quer que apareçam, entram em complicadas disputas ou se topam a causa de contendas entre aqueles que o cercam. São rixosas, são pessoas deste tipo em quase todas as sociedades e igrejas, e pode afirmar-se em vacilação que servem ao diabo. Veja, irmãos, como é pesado esta mensagem que nos é trazida. Porém, é uma realidade. Nós precisamos compreender isso. O comportamento do crente deve ser diferente. O crente deve ser aquela pessoa que, quanto possível, vive em paz e com todos os homens, como diz Paulo, e que procura levar as pessoas a viverem em paz entre si. Pois bem, queridos, estamos entrando aí quase em um novo ano. 2023 já está aí às portas. A ocasião é própria para um balanço e para corrigir a rota da nossa vida. E por falar em balanço, como está a sua prática da paz? Como é que você está vivendo essa questão na sua vida?
Como tem sido o seu relacionamento com os seus familiares? Vai tudo bem na sua casa, com a sua família? Vai tudo bem com você e com a sua igreja? Vai tudo bem na comunidade onde você vive? Aproveite, irmãos, a chegada deste novo ano para colocar nos devidos lugares aquilo que não vai ser bem, especialmente no lar, aquilo que não está acontecendo corretamente. Lembre-se de que foi Deus quem colocou você na sua família. E você não pode permitir que a harmonia do seu lar ou do lugar onde você esteja seja maculada. O seu lar deve ser um cantinho do céu, conforme já expressou alguém. Satanás, entretanto, quer fazer dele, do seu lar, da sua família, da sua igreja e de toda a comunidade em que você está inserida, Satanás quer fazer deste lugar uma filial do inferno. Com quem você vai colaborar? Com Deus ou com Satanás? A harmonia, a compreensão, o amor, o perdão e o altruísmo vêm de Deus. As questões negativas todas a esse respeito vêm do diabo. A desarmonia vem de Satanás. Portanto, queridos, que haja paz na sua vida, que haja paz no seu lar, que haja paz na sua igreja, que haja paz na sua comunidade, que você seja instrumento do príncipe da paz, no lar, na igreja, na comunidade e em todos os lugares em que você estiver. É nessa perspectiva que nós rogamos a Deus que nos abençoe nesta noite. Vamos orar mais uma vez e depois a palavra está com o irmão Beguinha para a continuação do culto de hoje. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque tu trouxeste a paz aos nossos corações. E agora nós pedimos, Senhor, que tu nos torne um instrumento para promover a paz na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, na comunidade onde nós estivermos inserida e em todo e qualquer lugar que tu nos leve. Que nós sejamos promoventes da paz aonde estivermos. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Amém, amado. Estamos chegando ao fim do nosso estudo. Né? E nós já sabemos de alguns avisos, né? Domingo não teremos trabalho na igreja devido às eleições. Fica muito tumultuado na frente da igreja. O percurso para chegar lá, para sair, é complicado. Então, estão suspensos os trabalhos de domingo, tá? Os irmãos ficam à vontade para... Tem muitos cursos online, né? Pode ir para outras igrejas, né? É assim. Arthur está lembrando aí que sábado nós teremos culto da mocidade, né? Tema Reforma Protestante, né? Os irmãos que puderem ir, estejam presentes, né? Participando, apoiando nossa mocidade, nossa igreja. Não sei se tem mais algum aviso, pastor Saul. Lembrar os irmãos do culto Amanhã. pela SAC amanhã. Não, Beguinho, você já deu os avisos que nós tínhamos, são estes mesmos, né? Apenas lembrando que na segunda semana de novembro nós estaremos iniciando o nosso trabalho de evangelismo pessoal. Apenas este aviso. Amém. Sábado, né, pastor? Vai ter a OMEB, né? Sábado, reunião da OMEB.
sábado, reunião da OMEB. E é verdade, irmã. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto o pastor está aí a respeito do assunto que foi tratado hoje? Quer fazer alguma colocação? Bom, Isso tudo foi muito claro, bem explanado, muito edificante. A gente precisa tão somente observar e fazer não só dele teoria, mas a prática, para a gente entender exatamente os 3 momentos do amor, mostrando como viver em paz, a paz, conosco mesmo, com o nosso grupo familiar. Achei muito interessante a colocação do pastor, quando faz a colocação que o nosso grupo familiar não é só a família consanguínea, mas a família cristã. Precisamos ter esse entendimento e também lembrar que a gente não é só para esse grupo, porque em próprio Mateus, Jesus diz para nós, se a gente tiver só paz, só intercessão, só cuidado com os nossos, seremos iguais aos gentios. Nós precisamos fazer a diferença. Então, quando a gente olha o texto de Romanos, do texto que o pastor leu, o verso 20, para a gente colocar brasa viva na cabeça do nosso inimigo, fazendo o quê? Dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede. É algo que a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia. Então, muito bom estudo mesmo, muito bom. Deus continue abençoando o pastor e usando, e que toda a igreja esteja participando para que a gente possa ir crescendo junto a cada dia. Amém. Amém. Já aqui não tem mais a tratar pelo momento, vamos encerrar. Eu vou orar, depois estamos despedidos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto. Ó Pai amado, que, Pai, quando estiver em nós possamos, Senhor, manter a paz, Senhor, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai, nos dá sabedoria, serenidade, Senhor, para discordar, Senhor, mas sem atingir aqueles que discordam de nós ou aqueles que nós discordamos dele. Seja conosco, ó Pai amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Graça e paz. Paz. Graça e paz. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus
eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer saber